Bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, meu nome é Tadeu, e o canal Chess Mais é um espaço dedicado a compartilhar conhecimentos sobre xadrez e estratégias básicas. Se você gosta de conteúdos relacionados ao xadrez, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E estendo o convite aos jovens alunos de escolas públicas e privadas, que graças aos professores, que em conjunto com as instituições de ensino, incluíram nas atividades escolares o xadrez, que de forma recreativa ou competitiva, desfrutam de resultados significativos. Neste vídeo, como informado anteriormente, vamos dar continuidade à série de mates elementares básicos, e vamos abordar o mate elementar de rei e dama contra rei. E aproveito a oportunidade para informar que se encontra disponível no card acima, que vai direcioná-lo ao vídeo anterior, o qual abordamos o mate de rei e torre contra rei. Recomendo fortemente que assista, para ter uma melhor compreensão e acompanhar a série com mais detalhes. E vamos deixar de catrevagem e vamos direto ao assunto. Um mate de rei e dama contra rei tem uma particularidade, pois conta com uma peça muito poderosa, que se trata da dama. É uma peça que cobre muitas casas do tabuleiro, e por conta disso, temos que nos atentar, no sentido de não afogarmos o rei do adversário, e acabar dividindo o seu ponto inteiro em dois, e ficar apenas com meio ponto, e o adversário que se encontra apenas com seu rei, é melhor meio ponto que nada. O fato é que em partidas reais, e se tratando de finais, podem ocorrer empates, ou por tempo, que seria o empate teórico, ou por exceder 50 lances, ou por 3 repetições de lances, e o empate por afogamento do rei. Portanto, é de fundamental importância o conhecimento de como proceder e adotar a estratégia correta, e aplicá-la com a máxima precisão e eficiência possível. A estratégia que iremos adotar para dar mate no rei adversário é a mesma que se aplica em outros mates elementares, que será a princípio limitar o espaço de fuga do rei e continuar limitando e diminuindo o espaço do rei até o golpe final. No caso desse mate elementar, vamos levar os movimentos até o final, por se tratar de um exemplo, dando ênfase ao mate. Então no tabuleiro temos as seguintes peças e posições: dama das peças brancas em E1, o rei das peças brancas em E2 e o rei das peças pretas em E5, e o primeiro movimento é das peças brancas. À primeira vista, olhando para o tabuleiro, temos o rei adversário nas casas centrais do tabuleiro, ou precisamente na ala do rei, onde observamos que, se o rei adversário iniciar seu movimento de fuga para a coluna F, o espaço de fuga fica reduzido, facilitando o trabalho, por ter apenas 3 colunas e menos casas para escape do rei, ao passo que, se a opção de movimento do rei adversário for a coluna D, conta com mais casas de escape para o rei. E dando início, movimentamos o rei para D3 e consequentemente o rei adversário recebe um cheque descoberto da dama. Agora é a vez das peças pretas, e como no xadrez, sempre esperamos o melhor movimento do adversário. O rei se moveu para D5, e com esse movimento, o adversário escolheu a ala da dama, por ter mais espaço. A dama se move para D4, aplicando cheque no adversário, e com esse movimento começamos a limitar o espaço do rei adversário. O rei se move para C5, e é claro que temos no xadrez várias combinações possíveis na posição, porém abordamos algumas somente para exemplificar o contexto, mas recomendo que se aprofundem na posição, pois isso só contribui para ampliar seu conhecimento. E voltando, movemos a dama para E6, e com esse movimento limitamos o rei adversário entre duas escolhas: ou o rei se move para B4, ou B5. A opção de movimento do rei das peças pretas foi rei para B4. Movemos a dama para B6, e aplicamos cheque ao rei adversário,
e com esse movimento limitamos em duas opções de movimento para o rei adversário, ou A4, ou A3, o movimento escolhido foi rei para A3. E diante desse movimento movemos o rei para C3, e mais uma vez limitamos a escolha do adversário, entre dois movimentos possíveis, ou A4 ou A2, não que vá fazer diferença. Porém, é coerente para exemplificarmos o processo da estratégia adotada para limitar o espaço de fuga do rei. E o rei se moveu para A2, e movemos a dama para B2 e aplicamos mate no adversário. Como comentei, no quinto lance, que não faria diferença na escolha do rei adversário, entre a casa 2 ou a 4, é que na verdade, caso a escolha fosse a casa 4, dama se moveria para a casa B4 aplicando mate de qualquer forma, por isso que comentei, só para poder exemplificar com mais detalhes. E como comentei na parte inicial do vídeo, o mate de rei e dama contra rei conta com uma particularidade. O fato é que, por ser uma peça que cobre muitas casas, temos que nos atentar à precisão dos nossos movimentos. É óbvio que pode acontecer em qualquer dos exemplos de mates elementares, mas com a dama em jogo, a possibilidade é maior. E vamos a um exemplo. Partindo do terceiro lance, onde a dama das peças brancas se encontra em E6, e o rei adversário se move para B5, na fuga com seu rei. Então, no encalço do rei adversário, movemos o rei para D4, o adversário move seu rei para A4. E pressionamos o rei adversário, com a dama movendo-se para C6, aplicando um cheque, e na fuga o rei se move para A5. O seu tempo do relógio está acabando e você, apurado no tempo, move o seu rei para C5. E você percebe rapidamente que seu adversário ficou feliz, e você nota que acabou de afogar o rei do adversário. É muito triste. Porém, as peças brancas acabam de dividir o ponto inteiro em dois, e vai ter que se conformar com meio ponto, em uma partida que, devido à superioridade material, as peças brancas tinham tudo para ter um resultado positivo, e devido à imprecisão do movimento, empatou. Mas faz parte, e com esse exemplo, só enfatizo que devemos estar atentos à precisão de nossos movimentos. E assim chegamos ao fim deste vídeo, onde iniciamos a série sobre os mates elementares básicos. Espero que tenham gostado, e que essas informações ajudem a fortalecer ainda mais o seu conhecimento, nessa fase de fundamental importância nas suas partidas, mas calma que isso é só o começo. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais e trazer para vocês o mate elementar de rei e dois bispos contra rei. Então, não percam! Se gostou do conteúdo, já deixe o like, deixe seus comentários, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum lance. E claro, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E o meu agradecimento especial aos professores e alunos das instituições de ensino público e privado que adotaram o xadrez nas atividades escolares de seus alunos, em especial a Escola Municipal de Ensino Fundamental Aldina Anália Agostinha Tadeu Conde, está localizada no bairro Jardim Icaraí, em São Paulo. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e bons estudos!